vídeo que vocês mais esperavam, enfim, chegou. Hoje eu trouxe a ordem de leitura da Rina Kent para vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. Como falei aí no início, hoje a gente vai falar sobre a ordem de leitura dos livros da Rina Kent, que é um dos grandes esquemas de pirâmide. No último vídeo que eu falei sobre isso aqui no canal, muitos de vocês pediram para mim trazer a ordem de leitura da Rina Kent, e eu resolvi então fazer a minha pesquisa e trouxe então um vídeo aqui para vocês. Espero muito que vocês gostem, e eu espero que esse vídeo seja um vídeo bem didático, onde vocês realmente consigam entender o que eu tô falando, qual é a ordem correta, qual livro que você tem que ler, por que um personagem se conecta com o outro. Eu fiz uma pesquisa assim um pouco até minuciosa, mas eu não tenho todas as informações, tá? Porque eu não li todos os livros ainda tô bem no comecinho ainda dessa pirâmide, então não vou me alongar muito a respeito das histórias, sobre o que cada livro fala, porque eu não li, tá, gente? Os livros que eu li, eu já fiz resenha aqui pra vocês, tem vídeo no canal, eu vou deixar linkado tudo certinho pra que vocês não percam esse conteúdo, e são vídeos muito explicativos, bem definidinhos mesmo, sabe? O que esperar de cada livro, quais são os personagens, os plots, a história. Então, se você também tiver curiosidade pra ler esses livros e quiser saber mais sobre eles, eu vou deixar os links aqui, tá? Se você gosta de vídeo assim, eu tava esperando muito por esse vídeo, já deixa aí o seu like. Se você também quiser que eu faça alguma ordem de leitura de alguma outra série, deixa aí nos comentários. Já se inscreve aqui também no canal, me siga nas redes sociais pra não perder nenhum conteúdo e bora lá. Primeiramente, quem é Rina Kent? A Rina é uma autora britânica de livros de New Adult, de Dark Romance e Bully Romance. Como a própria autora diz, ela não gosta de escrever livros de mocinhos. Muito pelo contrário, ela gosta de escrever histórias de vilões, antagonistas, anti-heróis, explorar muito a mente maquiavélica dessas pessoas e explorar os seus medos, inseguranças e tudo aquilo que a gente considera errado, mas que você é fã de Dark Romance ou Bully Romance gosta muito de explorar. É por isso que os seus personagens são tão loucos, tóxicos e até mesmo canceláveis, né? Mas se você souber a linha exata do que é ficção e do que é realidade, eu acho que você vai sair muito bem com os livros dessa autora. A própria autora já disponibiliza no site a ordem correta dos livros, tá? Então eu estou trazendo essa ordem aqui em vídeo, mas você também pode vê-la aí linkada abaixo na descrição. E também existe uma árvore genealógica, tá? Porque a gente ainda também vai ter série aí de segunda geração, que é aquela famosa série dos filhos dos personagens principais. Também vou deixar disponibilizado o link para que vocês possam ver essa árvore genealógica e entender um pouco mais quem é qual personagem aqui nessa história. Bora começar então com o primeiro livro que você deve ler, que é a Cruel King. É um livro prequel da Royal Elite. A Royal Elite é uma série de New Adult de Bully Romance que vai trazer 6 livros, então essas histórias são de colegial. Mas antes de começar essa série, é necessário que você leia o prequel dela, ou seja, o volume que vem antes, um volume que dá a abertura para que essa série comece, que é Cruel King, que vai trazer a história do Levi King e Astrid. Uma coisa muito importante aqui é que o sobrenome King, ele é muito presente nessas séries, porque vocês vão ver aí vários personagens com essa nomenclatura, né, com esse sobrenome aí. Personagens que vão ter muitas histórias, vai ter muitos links, um é primo, outro é irmão, outro é filho, enfim. Então fica de olho aí no sobrenome King, porque ele vai ser bastante recorrente aí ao longo dessa leitura. Em Cruel King a gente vai ter então Enemies to Lovers, né, os personagens são opostos, é uma história de bullying, então a gente vai ver ali uma menina que vai estudar no colégio onde ela não se sente aceita porque ela é bem diferente da maioria das garotas daquele colégio particular, e é isso que chama a atenção do rei dessa escola, que é o Levi. Então a gente vai ver uma história meio que de cão e gato, né, eles vão brigar bastante, vai ter muitas coisas também envolvendo o passado dos dois. E esse é o primeiro livro que você precisa ler. Depois que você finalizar Cruel King, aí sim você vai entrar especificamente na série Royal Elite, que, como falei pra vocês, é uma série de 6 livros. Os 3 primeiros livros dessa série, Dead King, Steel Princess e Twisted Kingdom, são livros do mesmo casal. É uma trilogia dentro da série sobre Aidan King, que é o primo do Levi King, tá? Já tá vendo o link aí? E da Elsa Steele. Eu já fiz resenha aqui pra vocês da Royal Elite, eu já tinha comentado com vocês que eu acho que 3 volumes pra um casal só é muita coisa, tá? Principalmente porque o Aidan e a Elsa, pra mim, não é o melhor casal. Mas apesar dessa minha opinião um tanto impopular, é importante que vocês leiam os 3 livros, porque cada livro tem um plot muito surpreendente que contribui muito pra construção da história dos personagens, já que Aidan e Elsa têm uma história do passado em comum. Tem toda uma treta envolvendo a família deles, né? Toda uma, tipo uma história meio que de Romeu
Romeu e Julieta. Também é um livro de bullying, é um livro bastante pesado, né, que vai trazer ali alguns gatilhos. E é uma trilogia que aborda muito o passado de ambos, então é importante mesmo que vocês leiam na ordem, mesmo que vocês queiram pular um livro ou que vocês achem que algum deles é descartável. Infelizmente, tem que ler para que vocês possam entender todo o rolê desse casal. Depois que você terminar esse livro, você vai para o quarto livro dessa série, que é Black Knight, que vai trazer a história do Xander e da Kim. O Xander faz parte do grupo de amigos do Aidan King, tá? Então eles são todos aqueles amigos que vão sempre aparecendo ali, um no livro do outro, eles andam juntos, é um grupo de amigos ricos, né, que tem vários segredos cada um entre si. Então a Royal Elite vai justamente trazer esses personagens à tona, vai contar as suas histórias. E o quarto livro, então, é do Xander e da Kim, que também é um livro bastante característico de bully romance, né? Eles foram amigos na infância, mas por algum motivo eles pararam de se falar e a gente vai ver o que ocasionou isso ao longo dessa leitura. É um livro que tem muitos gatilhos, é um dos mais pesados, inclusive porque a autora vai falar sobre o suicídio, que é um tema muito tenso na história. Então temos ali algumas cenas gráficas, mas é um livro também muito emocionante. É um dos livros mais lindos, assim, dessa série. Próximo livro é Vicious Prince, que vai contar a história do Ronan e da Teal. A Teal, gente, ela é uma personagem que vai aparecer nessa série a partir do terceiro livro da Aidan e Elsa, se eu não me engano, tá? Então, ali no finalzinho da trilogia desse casal, ela vai surgir como uma nova aluna, juntamente com seu irmão, o Knox, e eles vão ser personagens que vão ser introduzidos aí nessa série e que vão ter as suas histórias contadas. A da Teal, então, vai ser no quinto volume da Royal Elite, juntamente com o Ronan. Também temos vários gatilhos, vários plots, é importante também que vocês leiam, porque também é um livro bem legal, bem interessante. E enfim, chegamos ao último livro dessa série, que vai fechar a Royal Elite, que é a Ruthless Empire, que vai trazer o Cole e a Silver. Também personagens muito importantes, ela porque é uma antagonista, digamos assim, da história, ela é a vilã ali da Royal Elite, num dos primeiros livros, a gente vai ver muito isso, por isso que é importante que vocês leiam na ordem. E o Cole é o último amigo, né, que fecha o círculo social de Aidan King. Esse livro, pra mim, é o melhor dessa série, inclusive, eu enalteço ele até hoje, porque pra mim, Cole e Silver são os melhores personagens, é o melhor casal na minha opinião. Finalizamos Royal Elite, a gente vai então ler o livro do pai do Aidan King, que é o Jonathan King, também dos personagens muito importantes, tá? Que vai ter a sua história contada. Na Royal Elite, o pai do Jonathan aparece bastante, ele tem muita influência tanto na criação do Levi, porque ele é primo do Aidan, quanto na do Aidan, que é filho dele. E enfim, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses personagens que é tão interessante e toda a história com a mãe do Aidan, que é muito complicada e muito conturbada. Essa história é dividida em duas partes, tá? Então a gente tem um dueto, que é o dueto King, porém temos também um livro 0.5 que vai contar um pouco mais sobre a criação do Jonathan, mostrando por que ele é a pessoa que ele é hoje, por que ele se tornou frio e implacável. Os livros Role of King e Reign of King já foram traduzidos, tá? Então você consegue encontrar os livros em português pela boa editora, que é O Domínio de um Rei e a Ascensão de uma Rainha. Traz então o Jonathan com a Aurora, que é um personagem também muito importante, que vocês também precisam conhecer. E assim que você finaliza, aí enfim a gente vai ler o epílogo dos casais, o epílogo da Royal Elite, que é basicamente, né, um spin-off de tudo que aconteceu para mostrar ali todos os casais já mais velhos com seus filhos, tendo suas vidas, digamos assim. Então você só vai poder ler esse livro do epílogo, tá, quando você finalizar, além da Royal Elite, também a história do Jonathan, porque aí a gente vai ver ele também, né, com a Aurora já nessa história. Agora, deixando um pouco todo esse rolo da Royal Elite de lado, vamos começar uma outra parte da pirâmide, né, que a autora cria pra gente, com o dueto Aos Elias. Esse dueto é muito importante porque a partir desse momento que a autora vai criar outros personagens, vai desenvolver outras séries, tá? Porque a gente vai conhecer aqui o Asher Carson e a Rayna Ellis. Na história deles dois, ele cita bastante o Aidan King porque eles têm uma espécie de amizade, só que não é uma amizade muito forte, digamos assim. Eu acho que a autora só colocou isso mesmo pra dizer que os dois se conhecem e pra linkar um livro com o outro. Mas sinceramente, na minha opinião, esse dueto, All the Lies e All the Truth, já começa uma nova parte, né, do esquema de pirâmide dessa autora. E pelo fato de ser um dueto, então são histórias que tem cliffhangers, né, que você precisa sim ler a continuação para que você possa entender, porque vai abordar a história do mesmo casal. Inclusive, a Rayna tem uma irmã gêmea que é a Rai Sokolov, tá? Então também é uma personagem muito importante, a gente já vai falar sobre o livro dela. Eu já li também essa duologia, né, já comentei, já fiz resenha pra vocês. Basicamente, vamos conhecer uma personagem que é a Rayna, ou é a Rai, não sabemos ainda, que perdeu a memória e ela não sabe quem ela é, mas à medida que ela vai tentando descobrir sobre a sua vida, ela vai percebendo que a pessoa que ela é, que ela se apresenta,
não é a pessoa que ela gostaria de ser. Então a gente vai percebendo que talvez essa mocinha, na verdade, seja uma vilã. E esse é o grande ponto desse livro, sabe? Os mistérios, você não sabe se a personagem está mentindo pra você, porque ela não é confiável, a memória dela mente pra gente. Então, assim, é um livro que tem muitos plots também, muito interessante. Nossa, é maravilhoso, gente, esse livro. E é muito interessante que vocês leiam, porque é um livro muito rápido, apesar de ser dividido em 2 partes. Eu acho que é aquela história que você vai ler rapidamente, sabe? Então, assim, vale muito a pena vocês conhecerem. E aí, depois de Lies and Trophies, desse dueto, a gente vai ter outro dueto, que é o dueto Thorns, com Red Thorns e Black Thorns, que vai contar a história do Sebastian Weber, que é colega ali do Asher, um dos seus melhores amigos, e da Naomi, que também é uma das personagens que vai aparecer aí em Lies and Trophies. A história da Naomi e do Sebastian já meio que se apresenta em Lies and Trophies, tá? Porque a gente vai ver que eles têm uma história um tanto inacabada, é um livro de Second Chance, inclusive, então faz sentido vocês terminarem Lies and Trophies e começar já, né, o dueto Thorns. E o próximo livro que vocês precisam ler é o livro que vai focar no pai do Sebastian, o Nathaniel. Esse é o primeiro volume da série Empire, que é uma série de 4 livros que são standalones, ou seja, vocês não precisam ler ele assim na ordem da série Empire, porque todos eles são desvinculados entre si, mas na ordem de leitura da Arina você tem que colocar ele nesse momento da sua leitura, tá? Porque a gente tá linkando, né, o Sebastian ao seu pai, mas principalmente pelo interesse amoroso que é a Gwen, que é a melhor amiga do filho dele. Então vocês já perceberam que as coisas já começaram a ficar meio loucas, meio confusas, digamos aí, porque a melhor amiga do Sebastian vai ficar com o pai dele. Então, assim, né, Rina Kent. Agora que a gente finalizou um pouco, né, a linha ali cronológica da vida do Asher Carlson, porque a gente citou aí, né, um livro do melhor amigo dele, o livro do pai dele, a gente vai voltar na Rayna Ellis, tá, que é a personagem que vai se envolver com o Asher para trazer a história da sua irmã, a Rai Sokolov. Para que vocês entendam todo um rolê, em All the Lies, né, a gente vai ver que tem uma história ali de 2 irmãs gêmeas, uma não sabe quem é porque perdeu a memória, a outra tá desaparecida, então a gente vai ver que existe toda uma treta entre as duas. Depois que tudo se resolve, a gente fica sabendo que existe um grande gancho, né, para a história da Rai, que vai ser contada justamente nessa duologia, que é a duologia Throne, com Throne of Power e Throne of Vengeance. Aqui a Rai vai estar um pouquinho mais velha, porque esse livro vai contar a história depois de uns 2 e 3 anos da história da irmã dela, tá? E é a partir desse momento que a Rina começa a introduzir as histórias de máfia dela. Aqui a autora vai trazer um casamento arranjado entre a Rai e o Kyle Hunter, que também é um personagem que vai aparecer no livro da irmã dela, da Rayna Ellis. E aqui eles vão ter então, enfim, a sua história contada. A partir desse momento, mais uma vez, né, a autora ela vai trazer outros personagens que também vão se conectar com o livro da Rai, justamente por causa dessa parte da máfia, tá? A gente vai ter também outra série de máfia aqui, que também é muito importante que vocês leiam. Depois que você finalizar o dueto Throne, né, que é a história da Rai e do Kale, a gente vai começar então com os outros 3 volumes da série Empire. Lembra que eu falei pra vocês que a série Empire é composta por 4 livros, né? O primeiro é Empire of Desire, que era a história do pai do Sebastian, né, o Nathaniel, que vai namorar a Gwen, né, a melhor amiga dele. Esse livro faz parte dessa série, mas é um volume standalone. Na ordem de leitura ele entra aí antes de todos os demais livros que vão surgir nesse momento. E agora nessa série você vai finalizar então os demais livros, ler o segundo, o terceiro e o quarto. Sendo que o segundo, que é Empire of Sin, vai reviver personagens lá da Royal Elite. Lembra que eu falei pra vocês que a Royal Elite é uma série, né, muito importante, porque ela é o primeiro livro que a autora trouxe e vários personagens vão aparecendo depois? Pois é, lá na Royal Elite eu tinha citado pra vocês que tinha surgido um casal de irmãos, que é a Teal, né, e o Knox. E é agora, então, em Empire of Sin, que o Knox vai ter, enfim, a sua história contada. Aqui ele vai se envolver com a Anastasia e nesse livro também outros personagens que também vão aparecer posteriormente vão começar a ser introduzidos. Depois de Empire of Sin, você vai ler Empire of Hate, que vai trazer a história do Daniel Sterling e da Nicole. A Nicole e o Daniel são personagens que aparecem em Cruel King, o primeiro livro de todos os livros de todo esse esquema de pirâmide, que é aquele livro prequel da Royal Elite. Tá vendo como a Rina obriga a gente a ler tudo na ordem certinha? Porque ela vai reviver casais, reviver histórias, sabe, que a gente nem lembrava mais lá depois. Por isso que é tão importante vocês seguirem a ordem de leitura. E é interessante citar aqui que a Nicole em Cruel King eram uma das vilãs. E a autora, então, nesse livro aqui, Empire of Hate, vai contar a história dela. Eu acho que é legal fazer esse adendo porque, como eu falei pra vocês, a autora ela gosta muito de falar sobre antagonistas, anti-heróis, e nem todo personagem que é um vilão
na verdade, é 100% vilão, sabe? Todo mundo tem uma história, toda a história tem os seus dois lados. Eu acho que a autora, ela gosta muito de trazer isso. Então, pra quem leu Cruel King e odiou muito a Nicole, vai talvez gostar muito de ver ela sob um outro ponto de vista, assim como aconteceu com a Silver, né, em Royal Elite, que também era uma vilã, e de repente a gente tava vendo ela com outros olhos. E o último livro da série Empire, tá? Que é um dos livros standalones, é Empire of Lust, que vai trazer o Kingsley e a Aspen. Como eu não li esse livro, eu não sei dizer pra vocês quais são esses personagens, em que eles se conectam. Eu sei só que a história é sobre eles dois. Sei também que é um Enemies to Lovers com benefícios, digamos assim, mas infelizmente eu não sei mais nada a respeito porque eu não li o livro, tá? Mas se você já leu esse livro e quer comentar, se tem alguma conexão com algum outro volume da série, deixa aqui nos comentários. E esses 3 volumes então finalizam a série Empire, que são as séries de volumes únicos. E agora vamos para mais uma trilogia, que é a trilogia Deception, uma trilogia que também vai trazer mais coisas da máfia, vai mostrar outros personagens que também vão ser muito importantes lá na frente, porque a gente vai ver também mais conexões entre eles, mas ela vai trazer com mais força aqui, contando a história do Adrian Volkov e da Lia. Apesar de ser chamada de trilogia, tá, gente, é uma série de 4 livros, porque a gente tem um livro prequel, igual aquele livro do Jonathan King, é basicamente uma novela, um livro com pouquíssimas páginas, meio que contando um pouco mais da construção do personagem, porque que ele se tornou a pessoa que ele é hoje. E a autora, ela faz isso justamente para explicar um pouco das ações, né, desse personagem que é o Adrian, que é tão polêmico e é tão conturbado. Aqui a gente tem um casamento forçado, também tem uma coisa meio de perda de memória, então tem muitos segredos envolvidos, e a autora resolveu então contar a história deles em 3 livros diferentes. E depois dessa trilogia Deception, a autora já incrementou ali no meio uma outra trilogia que ela vai lançar agora, que é a trilogia Monster. Essa série que ela tá criando agora tá linkada com a trilogia Deception, por isso que na ordem de leitura ela vem a seguir, apesar de até o momento só temos o primeiro livro dessa série publicado, que é Blood of My Monster, que vai trazer a história do Kirill e da Sasha. O segundo e terceiro livro, a continuação, né, dessa história ainda vai ser publicado, mas o segundo, se eu não me engano, já vai chegar agora dia 3 de março, então pra quem lê inglês já tá esperando, já anota aí na agenda para que vocês não percam esse lançamento. E esse é um livro que começa contando a história do exército, só que depois a gente vai ver essa coisa do crime organizado, por isso que ela se conecta muito com a trilogia Deception, já que nós temos a máfia, né, como palco de fundo da história. E para vocês até mesmo sacarem que é um livro de máfia, que não é um livro especificamente de CEO ou de escola, como a Rina gosta muito de escrever, é só você ver a estética das cores meio que das capas, sabe? Os livros de máfia da autora sempre são preto com vermelho, ela traz essas cores assim bem mais chamativas que remetem à máfia. E os livros de bully, de dark romance voltados para CEO, enfim, são livros de capa geralmente preta ou cinza. É uma forma bem legal de vocês conseguirem diferenciar. Como falei, né, os 2 outros livros dessa trilogia ainda não foram lançados, mas você já pode ler o primeiro livro, né, que já foi publicado aí. E vamos então, enfim, para a última série dessa autora, que ela também está publicando atualmente, que é a série Legacy of Gods, que é uma série muito interessante porque é uma série de segunda geração. É uma série então que vai trazer vários filhos de personagens das outras séries se envolvendo romanticamente. Esse é um esquema interessante que as autoras gostam muito de trazer quando elas estão criando séries que tem vários pais e filhos e netos e etc. E elas não querem perder os personagens ou as características principais dos personagens. Para quem já leu L.J. Shane, Cora Rae vai se familiarizar bastante. Então, a Legacy of Gods é aquela série que você precisa ler por último, porque é aquela série onde muitos personagens vão aparecer, personagens que a gente viu ali na Royal Elite bem mais velhos, já tendo filhos. E nessa série, então, a gente vai ver a história dos seus filhos sendo contadas, né? Onde vários outros personagens vão se linkar aí. O esquema de pirâmide é real, gente. É real. Quando eu falo pra vocês que existe, é porque existe. Vamos começar então com o primeiro livro, que já começa com os crossovers, tá? Porque se não bastasse todos os outros crossovers, a gente ainda tem mais, que é God of Malice, que vai trazer o Killian Castle, o filho do Asher e da Rhaena. Não sei se vocês lembram, mas são personagens de All the Lies e All the Truths. Com a Glyn, que é filha do Levi, e da Astrid, que é os primeiros personagens que aparecem, né, Cruel King, o livro prequel da Royal Elite. Esqueci de falar, gente, mas Legacy of Gods é uma série bastante parecida com Royal Elite, porque é uma série de colegial, tá? Então a gente vai ver bastante elementos darks, new e adult aqui também.
mas vai seguir um pouco a estética dos livros da Royal Elite, porque a história se passa meio que na época da escola, digamos assim. O segundo livro é God of Pain, e esse livro ele já vai misturar um pouco a história de máfia com o mundo real. E vai trazer a Annika Volkov, a filha do Adrian Volkov e da Lia, que são os personagens da trilogia Deception, com Creighton King, que é o filho do Aiden e da Elsa, que são os personagens principais da Royal Elite, né, que é aquele de 3 livros que eu falei pra vocês. Então aqui a gente vai ver uma parte da máfia, porque a gente tem uma princesa da máfia, né, mas trazido meio que pra nossa realidade, digamos assim. Se eu não me engano, esse é um dos únicos livros da autora que vai mesclar mesmo os mundos, sabe? Porque quando ela traz as trilogias e os duetos só sobre a máfia, fica mais dentro ali do crime organizado, é uma outra sociedade, uma cultura diferente, mas aqui não, ela vai implementar aí, né, como eu falei, trazendo esses 2 grandes palcos de fundo da história pra mostrar um pouco mais sobre a história da Nika e do Creighton. O terceiro livro da série é God of Wrath, que foi um dos últimos lançamentos da Rina. Também vai mesclar, né, a parte meio que da máfia com o mundo real, trazendo aí o Jeremy Volkov, o primeiro filho do Adra. E esse personagem é muito interessante porque ele já aparece na trilogia Deception. Ele já é um personagem muito presente, então muita gente já queria bastante a história dele, porque ele é uma criança que chama muito a atenção, e aqui ele já tá mais velho e vai ter a sua história de amor contada, justamente com ela, a Cecily, a filha do Chandler e da Kim, né, da história de Black Knight, também lá da Royal Elite. Se eu não me engano, tem mais um livro dessa série que tá pra sair, mas a autora ainda não revelou a capa, também não revelou a data de lançamento, então vamos ficar no aguardo pra saber quais são os outros personagens que ela vai mesclar e trazer aqui. E o último livro da ordem de leitura é Remorse, que faz parte da série Thorns. É um livro 0.5, ou seja, é um livro prequel, que vai trazer o Arthur Thorns, né, como protagonista. Ele é um personagem que eu ainda não sei dizer pra vocês sobre o que é, porque é um livro que é um prequel de uma série que a autora ainda tá criando, então a gente realmente não tem ainda informação suficiente para saber sobre o que é a série, se ela vai ter conexão com alguma outra, mas pela capa me parece alguma coisa voltada para a máfia. Eu ainda não tenho muita certeza, mas se você já leu, deixa aí nos comentários, tá, essa informação. E é isso, gente, esse então é o esquema de... Desculpa, essa é a ordem de leitura, né, dos livros da Rina. Eu espero que não tenha ficado tão confuso, porque até pra mim fica confuso falar, é porque são muitos personagens, muitas histórias interligadas entre si. Eu sei que naquele vídeo sobre séries com esquema de pirâmide eu tinha falado pra vocês que não era tão importante vocês lerem na ordem os livros da Rina. Era importante, mas se vocês não lessem, não tinha nenhum problema. Só que quando a gente vai ver a ordem de leitura, ver que cada personagem entra numa história, porque ele vai aparecer em outra, a gente percebe que sim, é importante ler na ordem de leitura. E aqui no Brasil, a Rina Kent ela vai ser publicada por 3 editoras diferentes. A Sherish Books vai publicar Royal Elite, já era pra ter saído o primeiro livro, ainda não saiu, mas eu acho que até no finalzinho de março, o primeiro livro, né, Deviant King, vai estar aí pra vocês poderem ler. A Albook já trouxe, né, o dueto King, né, o do Jonathan e da Aurora, também vai trazer a série Impare e também vai trazer a Legacy of Gods, que é uma das mais recentes dela. E se eu não me engano, a Cabana Vermelha também vai trazer outras séries, se eu não me engano, é o dueto Thorn, que é o do Sebastian e da Naomi, eu acho que é isso. Mas o que acontece? Quando várias editoras vão trazendo a mesma autora e vão trazendo séries diferentes, a gente fica muito perdido, né? Porque a gente tá vendo editoras diferentes e volumes diferentes de histórias. Então, por exemplo, a Albook vai trazer a Legacy of Gods, que é uma série de segunda geração que você tem que ler depois que todos os outros livros já foram lidos. Então fica realmente muito confuso pro leitor, porque você não sabe a ordem correta. Pra ficar mais interessante pra vocês, eu vou deixar as imagens, tá, da ordem certinha num drive aqui para que vocês possam pegar e ver certinho. Assim como também vou deixar o link, né, da ordem de leitura lá do próprio site da autora e também a árvore genealógica dos filhos para que vocês possam ler a série Legacy of Gods da melhor forma possível, sabendo qual é o personagem, de quem é filho de quem, para que vocês não se percam. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você já leu algum livro da Rina Kent, quiser comentar o que você achou. Já tem vídeos aqui no canal também comentando sobre os livros dessa autora. Espero muito que vocês assistam, que vocês gostem. Se esse vídeo for útil pra vocês, deixa aí o like e também compartilha com algum amigo que precisa muito saber essa ordem de leitura. Espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!